Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 15 do livro 6. Vamos ao item 9, os anabatistas de Piemonte. O ano 901 da era cristã. A região de Piemonte está localizada parte do norte da Itália e parte no sul da França. Foi uma região de pouco desenvolvimento, pois estava cercada pelas grandes montanhas. Por ser uma região isolada, se tornou refúgio das igrejas anabatistas. Os anabatistas, donatistas, novacianos, montanistas, paulicianos e outros tiveram aonde se esconder por algum tempo. Então você veja esse exemplo. Se você pegar no mapa, até hoje, da Itália, as cordilheiras ainda estão lá, né? No norte da Itália, entre a Itália e a França, tem uma cordilheira muito grande, que os historiadores até dizem que essa cordilheira ela era uma proteção natural para a região da Itália, né? Era uma proteção natural, era complicado invadir por aquela região. Teve um exército africano que passou por aquela montanha, mas disse que morreu um monte de soldados. Era uma proteção natural. Então, normalmente as pessoas davam a volta naquela montanha e se dirigiam à Itália. E acabou que naquele trecho ali, essa região chamada de Piemonte, esse trecho que tem tanto na região da Itália, essa região ela ficou sendo pouco ocupada e de pouco trânsito. Então, o que esse livro aqui vai contar, e esses historiadores, vou citar mais de um aqui, o que eles vão contar é que nessa região se desenvolveu uma igreja muito grande, porque era uma região afastada, uma região mais de camponeses. E como eu tenho dito para vocês, desde o Império Romano, o que os cristãos faziam na perseguição? Eles fugiam para o campo, fugiam para as montanhas. Observe que a perseguição nesse período católico é a mesma perseguição do Império Romano. É a mesma perseguição. E nesse período agora vai começar então até o tipo de confissão que eles exigem quando o anabatista for capturado na Inquisição, vai ser a mesma exigência do Império Romano. Ok? Pois bem, então, ano 901 da era cristã. A região de Piemonte está localizada parte no norte da Itália e parte no sul da França. Como eu disse para vocês, ela pega duas regiões. Foi uma região de pouco desenvolvimento, pois estava cercada pelas grandes montanhas. Desculpe, irmãos, eu já li essa parte. Vamos aqui agora para a citação de um historiador que ele diz: os anabatistas são, na realidade, a continuação de um movimento que preservou a fé ao longo da história, desde os tempos de Paulo, o apóstolo, nos vales do Piemonte. Conseguimos localizar os irmãos ainda no ano 900, mas a documentação maior está disponível a partir de 1160, com a conversão de Pedro Valdo. Nós vamos estudar a história desse homem, que ele tinha uma condição financeira razoável, foi um católico que se converteu à fé desses anabatistas. E ele vai começar a promover a pregação do Evangelho, mas é 1160, ou seja, mais à frente, que ele citou. Eu coloquei depois para vocês uma imagem para vocês verem onde que fica essa região e ver que ela é bem grande. Bom, à direita, um pouco abaixo, vocês têm a Itália, à esquerda a França, ao norte a Suíça e essa região ali chamada Piemonte. Essa região é que eu vou mostrar agora um outro historiador também, que ele escreveu um livro intitulado História das Igrejas Evangélicas do Vale do Piemonte. Esse homem escreveu em 1658. Ele era um historiador, um poeta historiador, gostava de história, resolveu escrever a história daquela igrejinha, né? Aquela igreja bem interessante, os fatos que ocorreram lá. Veja o que ele diz.
é uma bela peculiaridade deste pequeno povo que deve ocupar um lugar tão proeminente na história da Europa. Há muito tempo, testemunhas de a verdade nos Alpes. A Itália, tanto quanto Roma, todo o sul da França e até a distante Holanda, continham muitos cristãos que não consideravam suas vidas estimadas. Ou seja, pessoas que mantinham a sua fé mesmo diante da tortura e morte. Okay? Especialmente isso era verdade na região dos Alpes, ele está dizendo, nas regiões montanhosas, que hoje a história comprova, foram encontradas em diversas regiões, regiões chamadas Alpes, né, regiões geladas, igrejas que viviam escondidas. Ok? Ele prossegue. Esses vales e montanhas eram fortemente fortificados pela natureza devido às suas passagens difíceis e baluartes de rochas e montanhas, e impressionam alguém como se o Criador onisciente tivesse, desde o princípio, projetado aquele lugar como um armário, onde colocar algumas joias inestimáveis, ou preservar milhares de almas que não deveriam dobrar os joelhos para Baal. E coloquei aí para vocês o autor, né, o ano que ele escreveu. Você pode pesquisar sobre a vida dele, esse historiador, né? Essa obra dele tem 454 páginas, para vocês terem ideia, eu comento aí abaixo, ok? Ele diz, eu comento, a obra citada acima, organizada em 450 páginas por Antônio de Montserrat, não sei se é assim que pronuncia, apresenta uma ilustração de cristãos vivendo em uma região de vales e montanhas. Aí eu coloquei a figura aí abaixo para vocês, né? Botei um tamanho um pouquinho menor, mas se você perceber, vocês vão ver pintadinhos por cima lá das montanhas. Numa foto maior você consegue perceber. Mas todas essas montanhas aí que você está conseguindo ver, ele apresenta desenhos como se tivessem pessoas em toda essa região. Por que viviam escondidos aqui? Porque você viver numa região dessa é mais difícil você plantar. Você sabe que são regiões geladas, aquelas regiões eram regiões geladas. Eu falei para vocês que teve um exército africano que se juntou ao exército bárbaro, né, da Europa, e eles fizeram um ataque à Península Itálica, a Roma, né? Eles atravessaram essas montanhas, mas era raro, tanto que morreram um monte de guerreiros. Então, esse livro, tá bom? Como eu disse para vocês, escrito lá em 1658, ele descreve esse período, tá ok? E comento aí também, na página 16, ao lado dessa figura para vocês. Montserrat era um francês não religioso. Botei não religioso a maneira de definir ele. Ele não era um bispo, né? Ele era só um poeta historiador, sendo melhor identificado como um poeta historiador. Neste período, a França, como toda a Europa, estava fragmentada entre católicos e protestantes. Estou falando lá do dia desse historiador. Homens como esse historiador seguiam um sistema que o governo exigia. Mas agora é todo mundo protestante, não, agora é todo mundo católico de novo. Como historiador, sem pensar em rivalidade doutrinária, escreveu essa obra dedicada a esses anabatistas. É uma obra bem interessante. Tem ela na internet. Eu vou colocar depois essa obra para vocês lá no grupo, se vocês quiserem ler. Como eu disse, eu tenho que tirar um trechinho de cada história, porque, veja, só a história contando dessa igreja aqui tem quase 500 páginas. Né? E mesmo assim você vê pessoas dizendo que não tem, praticamente não tem nenhuma informação sobre essas igrejas. Tem sim.
O comentário prossegue. A região de Piemonte possui muitos vales, onde acredita-se que tenha surgido o nome valdenses, ou seja, aqueles que habitam nos vales. Essa é uma das teorias sobre a origem desse nome valdenses. Por que esse povo foi chamado de valdense, que habitava nessa região de Piemonte? E alguns dizem que seria a origem do termo vales. Piemonte significa isso, uma região de muitos vales, então seriam habitantes dos vales. Mas depois nós veremos que tem historiador que acha que se refere a Pedro Valdo, o católico rico que se converteu nessa igreja e enviou missionários por toda a Europa. Ok? O comentário prossegue. Nos 300 anos que se seguirão, as igrejas se desenvolverão nessa região até serem descobertas pela Igreja Católica e sofrer uma grande perseguição. E por que vão ser descobertos? Porque Pedro Valdo, como eu falei para vocês, que vai surgir nessa região, cerca de 250 anos depois, ele vai começar a promover a evangelização, a pregação do Evangelho, e também fazendo documentos, folhetos. E isso vai tornar essa igreja conhecida na Europa. Aí a notícia chega ao Papa, o Papa vai começar uma perseguição a eles, vai organizar a Inquisição para matar eles.